Alô, Marcelo? Eu? Oi, aqui é a Ana Luísa, tudo bem? Luísa. Tudo bom. Então, Fazer um pouquinho, né? não tem problema. Tá certo. Então, a gente pode começar? Pode sim. Então tá. Marcelo, como que tá a produção brasileira do GeoWeb Documentários hoje? Como que tá esse cenário? Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é exatamente o web documentário para a gente poder dar essa resposta. Quando você pensa em documentários simplesmente feitos para a web, ou seja, documentários lineares, tradicionais, que têm a mesma linguagem de um documentário de TV ou de cinema, feitos na web, até que existem bastante. Você pode encontrar vários deles no YouTube, no Vimeo e nessas plataformas de publicação. Uhum. Agora, quando você pensa em web documentário, entendida como um projeto participativo e um projeto interativo, aí a produção é muito pequena. É uma coisa que talvez por desconhecimento ou talvez pela dificuldade de produção ainda está bem começando no país. Tá. E esse documentário que você fala, né, que é raro ainda no país, é a proposta, né, que é a união de fotografia, áudio, vídeo, texto, né, tudo interagindo. Isso, eu acho que, embora algumas pessoas considerem um web documentário qualquer documentário publicado na web, na minha opinião, o web documentário deveria ser uma plataforma rica que usasse todos os recursos que a web possibilita, obviamente de acordo com a necessidade de cada projeto. Então, quando a gente fala de web documentário, na realidade a gente está querendo dizer uma plataforma multimídia que permite a união de vídeo, com texto, com gráficos, com fotos estáticas, com som, sonorização, tudo isso junto numa plataforma e numa interface única do projeto, que a própria interface também faz parte do projeto e ajuda a contar aquela história, e envolvendo a participação do internauta também. E como é que deve ser feita essa interação? Ela tem, assim, não uma regra, mas um padrão? Ou como você, depende muito da proposta do web documentário? Por exemplo, em alguns web documentários não precisaria ir fotografia ou gráficos. O mais interessante do web documentário é você conseguir exatamente para cada projeto, para cada necessidade narrativa, ou seja, para cada história que você quer contar, ver qual é o melhor mix de linguagens que você vai usar para aquele projeto. Uhum. Então, determinado projeto, você percebe que pelo assunto ele é rico em fotos, então você pode trabalhar mais a parte fotográfica. Outros projetos eles podem ser mais ricos na parte de informações numéricas, dados, etc. Então você pode trabalhar muito bem em infografia. Então, para cada um, o ideal é que você analise o escopo do projeto, a história que você quer contar, e a partir dela você forme esse arcabouço multimídia aí com essas várias linguagens. E essas várias linguagens, como que elas podem ser... Como pode ser feita a interação entre elas? Qual que é a melhor forma, assim? Então, aí essa é a parte do design, né? O design, a interface, tem que ter essa função de ajudar a contar a história e fazer o fio narrativo, ou seja, fazer com que as coisas se interliguem, porque construído dessa forma, um web documentário não é linear, ou seja, quando você vê um filme na TV ou no cinema, ele é um produto linear, ele é feito para ser assistido do começo até o fim nessa ordem. Na web, o web documentário não é um produto linear necessariamente, ele pode ser visto de diversas formas. Você pode chegar e ver só um gráfico no momento, voltar depois para ver o vídeo, ou você pode ver uma foto que não é do início, digamos, o primeiro bloco de conteúdos, e depois voltar e ver o primeiro bloco de conteúdo. Ou seja, você pode acessar esse conteúdo de diversas formas. E quem faz essa indicação, essa união e mostra para o leitor esse cardápio de opções que ele tem, é a interface, é o desenho da interface. Então o desenho da interface ele é muito importante para ajudar a contar a história. Ah, tá. Então, aproveitando o gancho, qual que é a diferença entre o público do web documentário e o público do documentário ou de outras formatos audiovisuais mais, assim, antigos, assim, mais usuais? Olha, eu acho que não... É um palpite, na verdade, não é uma informação, mas eu diria que não deve haver, a rigor, uma diferença de tipo de público em si. O que vai haver é um público específico para cada assunto. Uhum. Então, se você tiver um web documentário de um assunto rock, obviamente que o público que vai acessar esse web documentário vão ser os amantes de rock. Se
se tiver um web documentário de música clássica, vão ser os amantes de música clássica. Então eu acho que o corte vai se dar mais pelo tema e pelo interesse e pela capacidade do realizador de fazer um bom web documentário do que propriamente pela questão de ser web ou não ser web. Eu acho que no começo pode haver algum tipo de desconhecimento das pessoas, mas um projeto que conseguir divulgar bem o seu web documentário e para o público que ele espera, eu acho que vai ter sucesso e vai, a rigor, atingir um público que não seria tão diferente do público que ele conseguiria atingir na televisão ou no cinema, ou seja, são os amantes daquele tema, né? As pessoas que apreciam aquele tema. Tá. E quais são as características de um texto para o web documentário? Olha, aí vai depender também do tipo de projeto. Em geral, os web documentários não têm muitos textos longos, mas não é uma norma. Tem alguns que têm textos um pouco mais longos, mas em geral os web documentários têm textos curtos. E normalmente esses textos estão associados a alguma outra linguagem. Ou eles estão acompanhando um vídeo, ou eles estão acompanhando uma foto. Então, nesse sentido, eles precisam ser bastante concisos. Eu acho que essa é a principal característica. Agora, dependendo do projeto do web documentário, eu até já vi alguns no exterior assim, cabe que você tenha textos maiores com uma leitura mais aprofundada sobre aquele tema. Então, aí, nesse caso, valem mais ou menos as regras da boa redação para a web, né, que pede que mesmo que você faça textos mais longos, que você use parágrafos mais curtos, que você use texto um pouco mais direto, sem tanto aposto, sem frases em ordem inversa, sem muita voz passiva, ou seja, um texto um pouco mais direto em estilo. Tá. E qual a importância do áudio no web documentário quando ele não está inserido no vídeo, assim, quando ele não acompanha o vídeo, mas, por exemplo, uma música, né, não sei. Olha, eu acho que o áudio é essencial aí no web documentário, de diversas formas. Primeiro que ele ajuda, boa parte dos projetos usa assim, ele ajuda a criar aquele ambiente que a gente chama de imersão da pessoa no web documentário. Então isso se dá de duas formas. Se dá normalmente criando uma interface exclusiva do web documentário, né? Ou seja, um desenho exclusivo do web documentário e sem interferências. Ou seja, quando a pessoa entra no web documentário, ela emerge, fica naquele mundo ali, em imersão naquele mundo só do web documentário. Então isso se dá pela interface e pela trilha sonora. Então a trilha sonora é essencial para ajudar a criar esse clima de imersão. E outra coisa é que ela tem sido bastante usada, aí não só a música, mas também como os efeitos sonoros, ou seja, o som ambiente, captar o som de um riacho que passa ao fundo, captar o som de uma máquina, de um teclado de computador enquanto uma pessoa conversa, ou seja, todo esse ambiente sonoro ele tem sido muito usado também, principalmente quando se usa foto. Um recurso que tem se usado bastante é o uso de foto estática, com entrevistas em off, né, com a pessoa falando em off, e acompanhado desse ambiente sonoro todo que ajuda a dar uma vivência de local assim para quem está assistindo o web documentário. Tá, e quanto à fotografia, né? Qual que é a importância daí, aproveitando isso, a imagem estática no web documentário? Por que usar a imagem estática? Olha, tem uma questão, eu diria até que histórica para começar, porque, se é que dá para dizer histórica numa coisa que é tão recente, mas muitos fotojornalistas começaram esse movimento de web documentários. E se deu porque, há alguns anos atrás, foram lançadas algumas câmeras fotográficas, mas que filmavam em alta definição. E aí os fotojornalistas começaram a experimentar outras linguagens além da foto estática para publicar em jornal ou em sites. Então eu acho que eles começaram nessa experimentação a fazer alguns vídeos e a mesclar esses vídeos com as fotos que eles já faziam. Então eu acho que tem essa origem histórica do interesse do uso da foto estática. Agora, independentemente disso, eu acho que a foto estática tem um apelo visual bastante forte, às vezes dramático, dependendo do tema, que casa muito bem com esse tipo de projeto. Então, acho que por isso também que ela tem sido usada, pela sua força dramática ali, principalmente quando acompanhada, como eu falei, de um bom som ambiente e de uma entrevista em off. Tá. Então, para fechar, assim, por que a necessidade da criação do site, né? Do webdocumentário.com? Quando eu comecei a pesquisar o web documentário, isso foi em finais de 2009, meados de 2009,
eu percebi que não existia nada no Brasil sobre o tema, praticamente. Uhum. Então, meu primeiro interesse como produtor, como realizador, foi de começar a fazer os web documentários mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que para fazer o web documentário, eu ia ter que ajudar a difundir o conceito aqui no Brasil. Uhum. Até para convencer as pessoas de que era interessante participar de um projeto desse, patrocinar um projeto desse. Então, a intenção de criar o site webdocumentário.com.br foi exatamente de ter um espaço em que a gente mostre o que está acontecendo no Brasil e no mundo sobre o tema, para aumentar a visibilidade do tema em si e, com isso, fazer com que sejam mais viáveis não só os meus projetos, mas por tabela também de quem mais se interessar em fazer web documentário, né? Tá. Ah, deixa eu só, então, aproveitar. O web documentário, ele ainda, como ainda é pouco conhecido, né, assim, ele ainda não tem um formato, por exemplo, em editais ou fundo de cultura voltado para ele, né? Como é que isso está se desenvolvendo? As pessoas estão indo atrás? Já dá para enquadrar o web documentário em algum edital? Olha, até onde eu sei, não existe nenhum edital específico para isso. Mas existem alguns editais em que a gente pode tentar encaixá-los. Por exemplo, no meu caso, eu fiz um web documentário com um fundo da Funarte, que era uma bolsa chamada Reflexão Crítica e Produção Cultural para a Internet. Então, que ela permitia tanto a criação de sites, que foi aí que eu encaixei, quanto a produção de artigos científicos sobre a importância dos sites. Então, eu consegui encaixar o meu web documentário Rio de Janeiro Autorretrato com esse patrocínio da Funarte, com essa bolsa da Funarte. Eu conheço um outro caso de uma outra pessoa que fez também com uma bolsa do PROAC, que é um sistema estadual de incentivo aqui em São Paulo, com base em ICMS, né, no Imposto Estadual. Então, existem algumas formas de você encaixar o web documentário nos fundos e nas bolsas já existentes. E acho que no futuro deve existir também algo específico. E outra coisa que a gente está um pouco em dúvida, e eu aqui com uma produtora parceira vamos fazer um teste, é entender se nos editais de cinema existe a possibilidade de a gente propor um projeto transmídia que tenha cinema mais web documentário. Então, como os editais não deixam claro isso, a gente não sabe se vai ser aceito ou não, mas nós vamos fazer uma proposta nesse sentido para ver, exatamente para levantar essa discussão também, aí se um projeto transmídia que envolva cinema e uma outra plataforma, né, no caso web, pode ser aceito num edital de cinema. Tá certo. Então é isso, Marcelo. Muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, esclarecer. Não, obrigado. Estou à disposição, se quiser. Não. Então tá. Coisa, estou à disposição. Então tá bom. Muito obrigada e bom dia pra você, tá bom? Dia. Tchau, tchau. Tchau.